Fechando esse mês do discipulado, nós vamos conversar um pouco sobre algo que é intrínseco à vida cristã, que é multiplicar discípulos. E nós vamos olhar, e talvez pensando, nós já abordamos diversas temáticas, diversas áreas dentro do discipulado ao longo desse mês. Nós vamos olhar para um texto onde Paulo expressa algo que estava no seu coração. Paulo estava preso, assim como Jesus, talvez ali em João capítulo 15, na reta final da sua vida, fala sobre algo muito importante. Aqui Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Paulo estava preso em Roma e provavelmente sabia já da iminência da sua morte. E sabendo disso, ele traz algumas coisas importantes para nós. E ele traz um incentivo à vida cristã e algumas coisas que nós devemos vivenciar. 2 Timóteo, capítulo 2, como nós dizemos lá nos adolescentes, quem achou, diz achei. Quem não achou, fala, espera um pouco. E a gente fala mais um lá, que quem não trouxe Bíblia, fala misericórdia de mim, se Jesus sou um pecador. Mas não precisa dizer hoje, está tudo bem. Se você pode acessar a sua Bíblia, ou se você trouxe a Bíblia física, 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. O texto diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Nós vamos dividir esse tempo em 3 momentos, olhando para a perspectiva macro de discipulado, olhando para uma perspectiva, talvez que resuma tudo um pouco daquilo que já conversamos ao longo do mês, mas que nos desafia a um avanço na caminhada discipular. O texto esboça para nós e nos apresenta 3 princípios, 3 valores que devem fazer parte da nossa vida como cremos e como igreja, somos uma igreja discipular, da nossa vida discipular. Nós devemos experimentar a Jesus, ensinar as verdades experimentadas e enviar para que outros também multipliquem essas verdades. Olhando para esse texto, o primeiro versículo diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e nas palavras que me ouviu falar de muitas testemunhas. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: a primeira perspectiva do discipulado, se nós desejamos ser discípulos que multiplicam a Jesus, que transbordam a Jesus, é que eu e você devemos experimentar a vida com Jesus. Você pode repetir isso comigo? Experimentar a vida com Jesus. E por que experimentar a vida com Jesus? Porque a vida cristã, ela é uma vida para ser vivida de maneira encarnacional. Nós devemos encarnar a palavra, assim como Jesus, o verbo que se fez carne. O PH falou de um dos meus textos preferidos também, Filipenses capítulo 2, que a nossa atitude deve ser a mesma que a de Cristo. Ou seja, a nossa vida cristã deve ser uma vida onde nós experimentamos a Jesus. E isso quer dizer que experimentar a Jesus é, por exemplo, experimentar a Jesus na vida devocional, nas nossas disciplinas espirituais. Experimentar a Jesus é, de fato, viver na prática aquilo que cremos. Por exemplo, quando é que temos a oportunidade de experimentar a Jesus com relação ao perdão? Quando nós somos ofendidos. Você só experimenta a Jesus no perdão quando você é ofendido. Então isso é a vida prática, isso é a vida relacional. Se você já participou e se você já ouviu sobre a nossa visão, missão e valores da nossa igreja, sabe que nós somos uma igreja relacional. Nós desejamos experimentar a Jesus também, não só no secreto, na vida cotidiana, nas nossas devoções, na nossa vida devocional. E um parênteses, nós estamos numa campanha na nossa igreja com relação ao jejum. Olhando para o alto, intensificando os nossos dias de jejum até o aniversário da nossa igreja. Viver a vida e experimentar a Jesus é viver uma vida de jejum. É abrir mão de uma refeição, é abrir mão de um dia todo talvez, para buscar ao Senhor. Para tirar um tempo para buscar ao Senhor. As disciplinas espirituais. Quem experimenta Jesus vive disciplina espiritual, vive leitura da palavra,
vive vida de oração, vive isso no secreto, mas vive isso também na comunhão. Quando nós experimentamos a Jesus, nós experimentamos a Jesus no corpo, porque nós somos seres relacionais. Se desejamos multiplicar discípulos, se desejamos evidenciar e revelar a Cristo, precisamos experimentar a Jesus nas nossas relações. É por isso que insistimos e falamos tanto sobre pequenos grupos em nossa igreja. Falamos sobre a necessidade de pertencer e participar, não só da família de fé no que diz respeito à comunidade congregacional, quando nos encontramos aos domingos, mas também nas casas. Também em menores grupos, onde eu possa abrir o meu coração. Eu experimento a Jesus quando eu confesso os meus pecados. Porque pecado a gente não resolve. Pecado a gente confessa. Toda vez que você tenta resolver um pecado, ele piora. Por quê? Porque você tem que dar um jeitinho. Meu pai costumava dizer, toda vez que você vem se justificando demais, tem alguma coisa errada. Sabe quando você vai contar uma história e você não conta? Você conta todas as histórias em volta daquela história, mas você não conta o que precisa contar. Por quê? Porque você não tem como resolver pecado. Você confessa. E nós, como discípulos de Jesus, experimentamos a Jesus quando confessamos nossos pecados. Se você não vive uma vida discipular na comunhão do corpo, você não vive uma vida discipular de verdade. Muitas vezes nós ouvimos sobre, eu posso ser crente sem igreja. Eu posso viver a vida cristã sem um discipulado, mas você vai confessar pecado para quem? Quem vai te exortar em amor com relação a práticas que você tem, condutas que não condizem com as Escrituras? Isso é experimentar a Jesus. Isso é experimentar a Jesus na vida devocional, na vida comunitária. Ser um discípulo de Jesus e multiplicar discípulos, nós precisamos experimentar a Jesus. Na relação, quando nós experimentamos a Jesus, por exemplo, a gente não exclui ninguém. A gente não deixa ninguém de fora porque ele está fazendo alguma coisa errada. Pelo contrário, nós acolhemos, nós amamos, nós cuidamos, nós exortamos quando necessário, mas isso é experimentar a Jesus no corpo. E o texto, então, ele nos ensina que esse primeiro passo, esse primeiro princípio é experimentar a Jesus na vida devocional como prioridade. Isso é como se fosse o básico da vida cristã. E que nós precisamos ser lembrados. Nós precisamos experimentar a Jesus. E às vezes, queridos, Deus dá uma janela de oportunidade para nós de, na prática, a gente experimentar isso. Como eu usei o exemplo da ofensa, mas qualquer outro exemplo. Quando eu preciso crer num Deus provedor? Quando as coisas talvez não estão como eu imaginava, e talvez aquela provisão que eu queria não chegou. Então eu preciso crer que Deus é fiel, amém? Quando eu preciso perdoar, quando eu preciso amar ao outro, quando eu preciso ter paciência. É experimentar a Jesus na vida diária. Mas não só experimentar, o que Paulo está ensinando aqui, ele diz assim, então você ouviu, versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, experimentar e ensinar. Experimentar e ensinar. Ser relacional e também ser formacional. Aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho ensinado alguém. Aquilo que o Senhor Jesus tem me ensinado, aquilo que eu tenho me debruçado nas Escrituras, eu tenho ensinado alguém. Isso é discipular. Isso é multiplicar discípulos. Eu tenho ensinado alguém sobre essas verdades que eu tenho experimentado no meu secreto. Por exemplo, e por que eu tenho ensinado, né? Quando eu estou com meu filho Felipe, de 3 anos, nós estamos em casa, e a gente vai fazer Papai do Céu, e ele não quer, porque ele quer ver desenho, ele quer jogar bola, ele quer brincar de carrinho, ele quer comer doce. Infelizmente meu filho de 3 anos come doce. E ele não quer fazer Papai do Céu, mas eu vou ensinar ele por quê? Porque eu sou pastor, e porque se a gente for almoçar na casa de alguém, ele tem que saber fazer também, né? Afinal de contas, é filho de pastor. Não, eu tenho que ensinar o meu filho porque eu tenho experimentado de quem Jesus é. Então eu preciso mostrar para ele que é bom orar.
É bom fazer Papai do Céu. É bom a gente sentar junto com a minha Bíblia e eu estou anotando na minha, ele quer anotar na dele, que só tem desenho, né? E ele quer anotar, mas ele não sabe escrever. Então o que ele quer fazer? Ele quer anotar, daí ele fica lá anotando. Estou anotando, papai. Aí ele pergunta, o que você está fazendo, papai? Eu falo, estou anotando. Eu também. Eu estou ensinando o meu filho o valor de ler as Escrituras. E às vezes a gente só vai pintar, porque daí ele vê cor e fala, quero pintar também. Mas daí ele quer pintar a minha. Fala, do papai não dá, filho, pinta a sua mesmo. Mas eu estou ensinando. E, queridos, ensinar aquilo que temos aprendido com Jesus é sim, e assim, uma necessidade de senta aqui, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do que você está vivendo. O que a Bíblia fala a respeito desse comportamento? Nós somos uma igreja formacional. Nós temos diversas classes, desde a nossa jornada do discípulo, college para a juventude, as escolas bíblicas para os adolescentes, para as crianças. Nós somos uma igreja que acredita na importância de conhecer as Escrituras. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Então nós precisamos ensinar. Não só ensinar, mas estarmos disponíveis a aprender. Se desejamos ser discípulos que multiplicam discípulos, nós precisamos estar disponíveis para aprender as Escrituras. Já se matriculou em uma classe de escola bíblica esse ano? Já participou da jornada do discípulo? Nós temos classe de aconselhamento bíblico. Se quer aconselhar alguém, a gente tem uma classe de aconselhamento bíblico que pode te ajudar. Tantas outras temáticas. Por quê, queridos? Porque é importante sermos fiéis às Escrituras. Você não precisa ir muito longe. Com 2 acessos do seu celular, você vai ver vídeos de pessoas ensinando as verdades distorcidas das Escrituras. Você não precisa ir longe para encontrar um pastor ensinando a pedir dinheiro na igreja. Você não precisa ir longe para um pastor falar que a graça é de graça e você não precisa fazer nada, não. O amor aceita tudo. Você não precisa confessar pecado, você não precisa dessas coisas aí. A cruz é uma coisa do passado. Você não precisa ir longe para encontrar pessoas distorcendo as Escrituras. É por isso que nós cremos na necessidade, na importância do ensino fiel à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. E para ensinar, por exemplo, olha como as coisas estão conectadas, né? Para ensinar, eu preciso experimentar a Jesus. Por quê? Porque, por exemplo, para ensinar eu tenho que ter paciência, que é um fruto do Espírito. Me lembro quando eu ia conversar com meu pai, para ele que me explicasse algo, e às vezes eu não tinha lido direito, fosse na escola, fosse na Bíblia. Pai, não entendi direito. Ele, lê de novo aí. Tá, vou ler. Aí eu, mais ou menos, adolescente. Pai, me ensina aí, porque é mais fácil ser ensinado do que eu ficar lendo aqui. Não, mas lê de novo. E a gente ficava nessa queda de braço. Obviamente, de tanto ler, uma hora eu entendia. Mas tem que ter paciência, porque o menino fica perguntando, e pergunta de novo, e pergunta de novo. Por quê? Porque cada fruto, querido, escute isso, amadurece numa velocidade diferente. Não adianta você querer que o outro aprenda na sua velocidade, ou querer aprender na velocidade do outro, porque cada fruto amadurece numa estação diferente. Então eu preciso ter disponibilidade para ensinar a nova geração, para passar aquilo que eu tenho experimentado com Jesus para as novas gerações. Você, um adulto, é um discipulador das novas gerações. Como nós temos usado as nossas redes sociais para ensinar o que nós temos experimentado com Jesus? Quem aqui tem rede social? Levanta a mão, deixa eu ver. Qualquer tipo. Tem alguma? Acessa alguma? Como é que você tem usado a sua rede social para ensinar aquilo que você tem experimentado com o Senhor? Como é que você tem usado as suas redes sociais para transbordar, para ensinar? Por exemplo, como é que você tem ensinado sobre o que você tem experimentado em Jesus no seu trabalho? Com as pessoas com quais você se relaciona? Você não precisa necessariamente subir no púlpito, abrir a sua Bíblia para ensinar as pessoas, mas você pode ensinar lá no seu estágio, lá na sua faculdade. A partir de um comportamento de alguém, você pode dizer, cara, mas não é... Você já pensou de forma diferente? E você pode trazer princípios bíblicos para um diálogo que estava recheado de pecado. Você pode trazer conceitos e valores bíblicos para uma conversa, para uma pauta que estava recheada de princípios e valores que não agradam ao coração de Deus. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar, mas para isso nós precisamos experimentar. Então experimentando a gente ensina,
à medida que ensinamos, continuamos experimentando. Mas o texto continua, e eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia. O texto continua e ele diz então: confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. A essência do discipulado é missional. É experimentar, que é a relação. É ensinar, que é o formacional, a formação. E é enviar, que é a missionalidade do discipulado. Ensinar a outros que estejam dispostos a aprender a experimentar a Jesus, porque o discipulado não é fazer com que a pessoa olhe para mim e seja igual a mim, mas é fazer com que a pessoa olhe para Jesus. Então eu estou caminhando com alguém, a partir da experiência que eu tenho com Jesus, e apontando Jesus para ela, para que ela tenha uma experiência com Jesus. E então agora ela pode transbordar isso de maneira intencional, de maneira integral. Ela pode transbordar isso ensinando a outro. Ensinando a outro. E aquele outro então vai ensinar a outro. Essa é uma perspectiva missional do discipulado. Multiplicar discípulos. Por exemplo, nós vamos agora em janeiro enviar 2 jovens nossos lá para a Amazônia. E eles vão ficar 2 anos lá no Radical, sendo capacitados e treinados para trabalharem com as famílias ribeirinhas. Eles estão sendo enviados. E glória a Deus por isso, amém? Amém. Mas você é enviado toda segunda-feira lá no seu trabalho. Já viu aquela expressão, nossa, você é enviado? A gente podia ser enviado do Senhor todos os dias, amém? Para a gente sermos agentes de reconciliação onde nós estamos. Disponibilidade e essa visão da necessidade de sermos enviados. Mas como é que eu vou ser enviado se eu nem tenho experimentado a Jesus? Como é que eu vou ser enviado se eu não tenho aprendido sobre quem Jesus é? Como é que eu vou enviar alguém? Como que eu vou entender a necessidade de suportar um missionário que é enviado? Porque isso também é enviar, queridos. Quando você não necessariamente vai ao campo, mas sustenta um missionário, você também está sendo enviado e participando do movimento missionário de Deus. Mas como é que eu vou entender a necessidade de suportar um missionário se eu nem conheço direito a Jesus? Se eu nem aprendi sobre questões de generosidade, por exemplo? Como é que eu vou suportar um missionário? Como é que eu vou estar sensível, escute isso, como eu vou estar sensível à vocação de Deus sobre a minha vida, se eu não tenho intimidade com o Senhor? Às vezes Deus está te chamando para viver o ministério, para abandonar talvez o seu trabalho, para deixar talvez a sua faculdade, eu não sei. O Senhor está falando com você, mas você não ouve, por quê? Porque você não aprendeu a discernir a voz do bom pastor. Isso é conquistado, adquirido em intimidade. Então, como eu estarei sensível ao chamado do Senhor para ir, se eu não conheço a voz de Deus? Eu vou viver confuso. Quem é que está falando comigo? Como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu sei o que fazer? Como é que eu sei como ensinar? Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus em intimidade. Amém? Eu preciso aprender a discernir a voz do Senhor. E isso acontece no movimento discipular, experimentando a Jesus. Experimentando a Jesus. Aprendendo a discernir, aprendendo a ter sabedoria, como o Tiago vai dizer, não uma sabedoria humana que é carnal, mas uma sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria que é espiritual. Isso acontece na vida discipular, experimentando Jesus, aprendendo sobre Jesus, conhecendo sobre Jesus, entendendo sobre quem Jesus é. É no aprender, é no ensinar a outra geração. E aí é enviando. É estando disponível para ser enviado. É suportar aquele que vai. Será que nós temos, e se nós pudéssemos avaliar a nossa vida discipular? Porque é óbvio, Deus dá para pessoas dons e características diferentes, sim ou não? Sim. Uns são mais propensos a se relacionar. Deus dá compaixão, Deus dá graça, dá dons de misericórdia. Para outros, Deus talvez derrama mais dinâmica sobre o ensino. Uma habilidade de aprender mais coisas, de concatenar melhor as ideias, de expor melhor aquilo. E está tudo bem.
Para outros, Deus comissiona e há um chamado evangelístico. A pessoa está sempre falando de Jesus. Eu vejo isso muito na vida do meu avô. Semana que vem eles vão completar 60 anos de casado e meu avô 58 anos de ministério pastoral. E meu avô já abriu várias igrejas. Ele ama visitar as pessoas. Ele nunca pastoreou uma igreja enorme, mas ele abriu mais de 11 igrejas na sua vida e elas estão lá funcionando. Porque ele gosta de visitar as pessoas. Mas nós não podemos nos enganar de que eu sou mais relacional, então eu não preciso ensinar ninguém sobre nada. Eu gosto mais de ensinar mesmo, também não vou me relacionar não. Sou muito de conversar, não me abraça, não me encosta. Minha vida, o negócio é ensinar. Eu sou mais de ir também, não cuido de ninguém não. Eu vou indo, vou falando e aí os outros que vêm cuidando do pessoal. Não funciona assim. Nós somos seres integrais. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres formacionais e missionais. Porque assim é o nosso Deus. Amém? Assim é o nosso Deus. E Ele nos chama para uma vida discipular assim também. Óbvio, com ênfases e evidências daquilo que Ele mesmo nos deu. Mas nós não podemos fugir de experimentar a Jesus na nossa vida secreta, na nossa vida comunitária, de ensinar a próxima geração, de estarmos disponíveis a sermos ensinados. Eu quero frisar e reforçar a necessidade de estarmos envolvidos com o estudo da palavra, mas também de irmos, de enviarmos e sermos enviados. A necessidade e esse entendimento de que existem pessoas que estão próximas a você, que carecem de uma palavra de esperança, de um Redentor, de conhecer alguém, de conhecer a Jesus. E onde nós estamos nessa trilha do discipulado? Onde nós estamos na trilha de experimentar a Jesus? Onde nós estamos na trilha de ensinar e aprender? Ou de enviar e sermos enviados? Onde nós estamos, queridos? Uma vida discipular é uma vida que multiplica discípulos. Uma vida discipular é uma vida que multiplica discípulos. O discipulado verdadeiro se resume então em experimentar a vida com Jesus, e ensinar sobre a vida com Jesus, e enviar o seu discípulo a fazer o mesmo. Experimentar a Jesus e ensinar sobre Jesus.